Oi, pessoal. Agora nós vamos falar de mais dois crimes tipificados no Código Penal, que são os crimes de perseguição e violência psicológica. O crime de perseguição ele foi inserido no Código Penal no ano de 2021, através da Lei 14.132. E ele está no 147-A, né, após o delito de ameaça, com a seguinte redação: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E aí nós temos aqui os parágrafos, né, que colocam as causas de aumento de pena, né, são várias causas que nós vamos tratar, e também as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, né, no caso em que da perseguição resulta lesão corporal. No entanto, esse parágrafo 3º coloca que somente se procede mediante representação, né, algo que não foi alterado, mesmo havendo a vigência, né, da Lei 14.994, agora de 2024, então não houve alteração nesse ponto do crime de perseguição. Bom, aqui eu trouxe para a gente relacionar o crime, um caso de perseguição contra a atriz Débora Falabella, né, que tem aqui, quem é a mulher que persegue Débora Falabella há mais de 10 anos, né, stalker, hoje com 40 anos, passou a fantasiar um relacionamento amoroso com a atriz, e a perseguição começou em 2013, depois de uma foto, né, então essa notícia é agora do ano de 2024. Então, detalhes de um caso de stalking envolvendo Débora Falabella veio à tona após mais de 10 anos de constrangimento. Uma mulher, hoje com 40 anos, começou a perseguir a atriz depois de entrar no mesmo elevador que a artista e pedir uma foto no Rio de Janeiro em 2013. Na época, ela era apenas uma fã. Dias depois, passou a fantasiar um relacionamento amoroso com Débora, enviando presentes, indo atrás dela em peças e até mesmo na porta de sua casa. A mulher é moradora de Recife e, em fevereiro de 2024, ela foi presa preventivamente no local onde mora. No final de março, ela foi submetida a uma perícia psiquiátrica, sendo diagnosticada com esquizofrenia. A stalker de Débora foi declarada inimputável, incapaz de compreender a ilicitude dos seus atos e teve a prisão preventiva revogada em abril deste ano. Né? Então, isso é um caso de perseguição, porque muitas vezes a gente relaciona o crime de perseguição a questões de vínculos amorosos. A maioria acontece nessa situação, mas nem sempre, né? Como o caso da Débora, em que essa fã, né, infelizmente em situação de sofrimento psíquico, no caso com transtorno, né, de esquizofrenia, acabou perseguindo, né, a atriz de todas as formas, aí, algo que realmente levou a um grande constrangimento, tanto que a atriz procurou os meios judiciais, né, para poder incriminar a fã, né, entre aspas, aí, em relação ao crime de perseguição. Então, esse tipo penal vem a criminalizar a conduta de perseguir ou stalkear outrem reiteradamente, revogando o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal, que versava sobre a perturbação da tranquilidade e era punido com pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses. Né? Então, essa conduta, inclusive, cria um neologismo, né, stalkear, que vem do inglês stalker, né? Então, lá em inglês, stalkear realmente, né? O stalker é aquela pessoa que persegue o outro, né? E aqui a gente acabou abrasileirando a expressão para stalkear, né? Ou seja, você está perseguindo uma pessoa. Então, houve, né, a revogação da contravenção da perturbação da tranquilidade, que tinha uma pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses, para termos esse delito com uma pena bem maior, só retornando aqui a pena na modalidade simples, é de 6 meses a 2 anos, além da pena de multa, né? Então, a pena bem maior do que a da contravenção que foi revogada. Bom, como objeto jurídico aqui, a gente está falando a respeito da liberdade individual da vítima, então visa proteger a sua integridade física e psíquica, na liberdade ambulatorial, direito de ir e vir da vítima, a sua vida íntima, né? Então tudo isso é protegido aqui dentro como objeto jurídico desse crime. Bom, com relação ao sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime. Já com relação ao sujeito passivo, além deve ser qualquer pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa, mas desde que determinada e capaz de se sentir atemorizada ou ameaçada pela perseguição do agente, comprometendo sua sanidade biopsicológica, liberdade ou privacidade. Então, obviamente, a pessoa tem que ter a capacidade de, digamos assim,
ter o conhecimento, o discernimento de que ela está sendo perseguida, né? Então, nesse caso aqui, a gente coloca a situação de que a vítima ela tem que ter essa capacidade, ela tem que realmente observar, ela tem que perceber, né, que realmente ela pode ser vítima desse crime, que ela está sendo perseguida. E não há majorante se a vítima for mulher, mas somente se o crime for cometido em razão do sexo feminino. Então, muito cuidado a respeito disso, né? Porque a gente tem aqui a causa de aumento de pena da seguinte forma: a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 desse Código. Então, não só pelo simples fato de ser mulher, é preciso que a mulher ela se encaixe na questão de violência doméstica e familiar, ou então a perseguição é por razão de ódio, menosprezo contra a mulher, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês, porque o artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, ele foi tacitamente revogado. Ah, professora, então quer dizer que essa causa de aumento de pena, ela deixou de existir? Não. Rogério Sanches coloca que aí houve o princípio da continuidade típico-normativa. Ou seja, como essa questão, né, da condição do sexo feminino foi trazido lá no artigo 121-A do Código Penal, quando trata a respeito do crime de feminicídio, então a gente vai continuar utilizando esse inciso 2º, mas com a interpretação que é dada pelo novo artigo, ou seja, não muda nada. Tá? Então, apenas houve uma mudança de topografia, né? Ou seja, geograficamente, deixou de ser feminicídio como uma qualificadora do homicídio para se tornar um crime autônomo. Então, apenas mudou de lugar e com relação à pena, obviamente, o feminicídio tem uma pena bem maior, né? De 20 a 40 anos de reclusão. Mas isso não quer dizer que o fato de o artigo ter sido revogado vai impedir, né, a utilização dessa causa de aumento de pena, tá? Então, muita atenção, a causa de aumento de pena continua valendo, mesmo que o artigo 121, parágrafo 2º-A, tenha sido revogado expressamente pela Lei 14.994, tá? Porque essa questão da condição do sexo feminino está no artigo 121-A do Código Penal, tá? Então, vai continuar sendo utilizada. Tá? Então, não é o simples fato de ser mulher que leva, né, a ter majorante. É preciso que se encaixe na condição do sexo feminino. Aí eu lembrei de um outro caso, né, além desse caso da Débora, que foi o caso do rapaz com a Ana Hickman, há um tempo, né, mais ou menos uns 10 anos. Isso aconteceu em que o indivíduo ele tinha um transtorno, né, um transtorno delirante persistente, chamado eretomania, que ele, digamos assim, estava em delírio, ou seja, ele na cabeça dele, ele era uma pessoa importante, que Ana Hickman era apaixonada por ele, perseguia ele, enquanto que era o contrário, né? Então ele a perseguia em redes sociais, ele ia atrás dela em todo lugar que ela estava, até acontecer ele conseguir entrar num hotel e tentar matá-la, tá? No caso, foi o cunhado dela, que era assessor dela na época, que impediu o crime, e mesmo assim ele ainda respondeu por homicídio em razão do excesso, né? Apesar do indivíduo ele ter tentado matar Ana Hickman e a assessora dela, tá? Então, é um caso também de perseguição que a gente pode colocar. Então, não é a causa de aumento, não vai simplesmente pelo fato de ser mulher, mas por se encaixar na condição do sexo feminino. Ou seja, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e também no caso de ódio e menosprezo contra a figura feminina. Bom, com relação ao tipo objetivo, o verbo é perseguir, né, que significa importunar, atormentar, manter vigilância, causar incômodo. Só que essa conduta, se ela for praticada somente uma vez, ela não vai caracterizar o crime de perseguição. É preciso que haja uma reiteração. Tá? Há uma reiteração na conduta, algo que revela uma habitualidade na conduta do agente. E essa perseguição ela pode acontecer por qualquer meio, de forma física, de forma virtual, né? Então, pode ser que o agente ele venha perseguir a vítima através de redes sociais, ou realmente ele persiga fisicamente ali no trabalho, na escola, na faculdade, num curso que a vítima faça na porta da casa da vítima. Tá? Então, o importante é que ela se sinta perseguida e que essa perseguição seja constante. Bom, e essa conduta ela pode ser realizada de 3 formas.
ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, né? Então, ameaça reiterada. O agente fica perseguindo ali a vítima o tempo todo, né? E aí ela fica com medo, né, realmente de ter a sua integridade física violada, que ela venha sofrer realmente uma violência psicológica. Restringindo-lhe a capacidade de locomoção, né? Não consiste na restrição física, mas sim psicológica, pois a vítima deixa de ir a determinados lugares para evitar a importunação feita pelo perseguidor. Como é que acontece isso? Digamos que você tem um ex-namorado, né? E aí o seu ex-namorado, ele fica te perseguindo o tempo todo, querendo saber das suas amigas por onde você anda, a ponto de você dizer, não, eu não vou mais para festa, eu não vou mais para barzinho, porque eu não quero encontrar essa pessoa, né? Essa pessoa fica me importunando, né? Eu fico o tempo todo enchendo minha paciência quando me encontra. Então, isso aí é essa conduta, tá? A questão de restringir a capacidade de locomoção. Não quer dizer que essa pessoa vai pegar e te colocar em algum local, porque senão aí nós vamos ter o crime de sequestro e cárcere privado. Não é isso que acontece. Ou seja, a vítima ela fica constrangida, não sair de casa com medo de encontrar com o agressor. E também, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Aqui nós vamos ter uma cláusula aberta, né? O legislador mencionou as duas outras, né, condutas, mas deixou uma cláusula aberta para que a gente possa encaixar outras situações que não se encaixem nas anteriores. Então, por exemplo, o agente que todas as madrugadas telefona para a vítima e não fala nada, ou então solta uma gargalhada. Agente que reiteradamente fica na porta da casa da vítima, vigiando quem entra e quem sai. Isso é o vigia, né? Pessoa que cria vários perfis anônimos buscando entrar em contato com a vítima de forma reiterada e contra a sua vontade. Né? Então, aqueles perfis, né? Você exclui a pessoa, você bloqueia a pessoa nas redes sociais, mas ela cria um outro perfil, né? Que muitas vezes não tem nada a ver, né, com o que ela é, só mesmo para ela ficar te stalkeando. Bom, e buscar reiteradamente informações com as amigas da vítima, né? Então, tá havendo até um constrangimento com relação às amigas da vítima, tendo em vista que a pessoa fica querendo saber informações de onde é que a vítima tá, né? Em que local ela se encontra, como é que ela tá, o que é que ela tá fazendo da vida, e fica perguntando isso às pessoas. Então, isso aí também configura o crime de perseguição. Bom, como o meio de execução é um meio livre, né? Então a lei deixou a questão livre, porque pode ser de forma física, presencial, pode ser de forma virtual. E o elemento subjetivo somente o dolo, né? Mas se exige a consciência de que a perseguição por ele imposta está causando abalo psíquico da vítima, restringindo o seu poder de ir vir ou interferindo em sua privacidade, né? Então a vítima realmente ela tem que ter consciência disso, de que ela está sendo constrangida, né? Com aquela perseguição, com aquela insistência da pessoa em querer saber dela, em querer estar próximo, em querer controlá-la de alguma forma. E esse crime é um crime formal com relação à consumação, consubstanciando no momento em que a vítima toma conhecimento da perseguição e tem seu estado biopsicológico afetado, sua liberdade restrita ou a sua privacidade invadida, tá? E a tentativa é admitida, ainda que difícil configuração. Eu, particularmente, não considero a tentativa desse crime, porque a perseguição, no meu ponto de vista, como é uma conduta reiterada, me parece mais um crime habitual, tá? E assim é de acordo com a doutrina majoritária, né? Então, por se tratar de crime habitual, não se admite tentativa. Então, é isso que pensa a doutrina majoritária, é isso que eu também comungo dessa ideia, tendo em vista que a lei exige que a perseguição seja feita de forma reiterada, habitual, costumeira. Bom, e aí nós temos as majorantes, né, causas de aumento de pena, em que a pena é aumentada da metade. Se a vítima é criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como a gente já colocou, mas repetindo, né? Então, o artigo 121, parágrafo 2º-A, ele foi revogado pela Lei 14.994. No entanto, como eu falei para vocês, há uma continuidade normativa típica, ou seja, não vai deixar de ser causa de aumento de pena, porque houve apenas uma migração do tipo, né, da questão do conceito de condição do sexo feminino para um outro artigo, mas não deixou de existir, ele não foi revogado. Então, apenas migrou de um lugar para outro, tá? Então, aí é o princípio da continuidade normativa típica, ou seja, quando uma conduta sai de um artigo e passa para outro, mas de maneira alguma ela foi revogada. Então, ela continua valendo essa causa de aumento de pena.
Bom, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, né? Então, a gente tem aí o concurso, 2 ou mais pessoas. Quando a lei fala em concurso, quer dizer que valem tanto o mandante, os coautores, partícipes, todo mundo que vem a contribuir, né, para a prática daquele crime. Ou então, quando há um emprego de arma, a lei não colocou se era emprego de arma de fogo ou emprego de arma branca, então acreditamos que vale para tudo. Bom, e não foi incluída como majorante a realização do crime pela internet, nem como forma qualificada, né, nem como forma qualificada a intimidade atual ou passada entre a vítima e a agente, circunstâncias que foram discutidas durante o projeto de lei, né? Então, isso eu coloco o professor André Esteves. Então, ele coloca, olha, no projeto de lei vinha falando a respeito de uma majorante se fosse realizada a perseguição pela internet, né? Porque uma boa parte hoje em dia das perseguições acontecem pela internet, já que você posta algo ali no story, no Instagram, né? Alguma coisa que você está fazendo naquele momento e a pessoa começa a te perseguir, muitas vezes até vai ao local onde você se encontra, mas não foi colocada como majorante no tipo penal. Também a questão da intimidade, né, atual ou antiga entre o agente e a vítima também não foi colocada como majorante. Bom, concurso de crimes, nós temos que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, ou seja, se da perseguição resulta, por exemplo, uma lesão corporal, o agente vai responder por concurso de crimes, ou seja, há um concurso formal imperfeito entre o crime de perseguição e o crime de lesão corporal. Lembrando que, no caso do concurso formal imperfeito, é uma única conduta que vai produzir 2 ou mais crimes dolosos, né? Então, a gente vai ter aí uma conduta só de perseguir, mas que vai estar resultando no crime de perseguição e na lesão, caso a vítima venha a sofrer lesão corporal. Então, a gente vai ter aí, na realidade, a regra do cúmulo material. Bom, e a ação penal pública condicionada à representação. Então, a Lei 14.994, ela não alterou esse artigo com relação à representação. Então, mais uma vez, é como se o legislador tivesse mexido em tipos penais, como, por exemplo, na ameaça, né, em que a gente viu que a questão da pena é duplicada, né, aplicada em dobro, se for praticada pela condição do sexo feminino, a ação se tornou pública incondicionada, mas ele não mexeu nada, né, o legislador não mexeu nada com relação ao crime de perseguição. Então, a ação continua sendo pública condicionada à representação, mesmo que seja no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nessa parte aí, eu acho que faltou essa situação, né, para que o legislador viesse a modificar, né, o tipo de ação penal. Bom, e agora a gente vai falar a respeito do crime de violência psicológica, que também é do ano 2021, né, com a Lei 14.188, que foi acrescentado e inserido no Código Penal através do artigo 147b. Né? Então, a gente tem causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Bom, esse crime aqui, na realidade, o que acontecia? Muito comum a gente estar, por exemplo, no núcleo de práticas jurídicas e aí chegar uma mulher, mas eu fui vítima de violência psicológica. A Lei Maria da Penha trazia o conceito de violência psicológica, traz, né, o conceito, mas o Código Penal nada versava a respeito. Então, acontecia de que as mulheres iam até a delegacia de mulheres, né, fazer uma notícia crimes com relação à violência psicológica e nada acontecia, porque poucas das condutas que estavam no conceito lá de violência psicológica da Lei Maria da Penha eram consideradas como crime, só basicamente o constrangimento ilegal, a ameaça, mas o restante acabava ficando por isso mesmo. E confesso que há uma dificuldade muito grande, né, nessa questão da punição com relação à violência psicológica, ainda há uma certa resistência, né, dos membros, né, digamos assim, da polícia, do judiciário, enfim, para poder reconhecer a existência do crime de violência psicológica. Então, é algo que tem que ser assim, mais trabalhado
né? Porque, infelizmente, a violência psicológica é o primeiro degrau para os demais tipos de violência. Quando a gente chega, por exemplo, no feminicídio, é porque a violência psicológica já foi instaurada há muito tempo, né? Já houve a violência psicológica, que daí evolui para uma violência física, para uma violência sexual. Então, digamos que o ponto de partida é a violência psicológica. E muitas vezes a pessoa nem sabe que está sendo vítima de um crime, né? Tendo em vista que não é tão noticiado esse crime de violência psicológica. Então, vamos tratar um pouquinho a respeito dele, né? Então, a Lei Maria da Penha traz em seu bojo o conceito de violência psicológica, não havia um tipo específico, né? Então, acabava tendo, como eu coloquei aí, uma proteção deficiente para a mulher, porque havia, né, o conceito de violência psicológica, mas não havia nenhum tipo penal que tratasse a respeito. E aí nós temos aqui, né, a conduta do artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha. Se vocês observarem, é como se o legislador ele tivesse apenas feito um Ctrl+C, Ctrl+V, porque o artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha conceitua violência psicológica. E aí o artigo 147b, né, do Código Penal, ele praticamente copia o que está lá na Lei Maria da Penha, né? Então, não houve tanta diferença assim, né? Então, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Né? Então, praticamente ele copiou, né, o que estava no artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha para o artigo 147b. Né? Então, através da leitura do artigo, é perceptível que várias condutas não se encaixavam em nenhum tipo penal. Então, quando acontecia, por exemplo, uma ridicularização, né, muitas vezes ficava apenas como ilícito civil, né? Por exemplo, se o cara diz, você tá meio gordinha, você tá feinha, né? Então, assim, se não se encaixassem como um crime de injúria, apenas a situação poderia ser tratada no âmbito civil, né? Então, o crime mesmo não era. Então, não raras vezes, vítimas compareciam perante autoridades para registrar o BO por violência psicológica, informadas de que a conduta não configurava infração penal, né? Então, sequer uma contravenção, né? Então, a questão da ridicularização, a questão da humilhação, muitas vezes, né? Então, não era configurado crime. Então, andou bem o legislador ao criar a figura típica, né, para tentar criminalizar essas situações. Bom, assim, no dia 29 de julho de 2021, entrou em vigor a Lei 14.188, passando a tipificar, né, como crime a violência psicológica, que consiste nas condutas de causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou causar dano emocional à mulher com o objetivo de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Bom, a grande questão é que na prática é muito complicado isso, né? Provavelmente a maioria das mulheres já passaram por questões de violência psicológica, principalmente quando se tratam de relacionamentos amorosos, né? E muitas vezes é algo até imperceptível, porque tendo em vista que não é tão doloroso, né? Assim, claro que a violência psicológica é terrível, é dolorosa, mas no início aquilo ali às vezes começa como uma brincadeira, né? Só que aí depois essa brincadeira ela vai se tornando realmente algo com fundo de verdade, e aí isso passa a incomodar, passa a, digamos assim, a constranger, a humilhar a vítima, é daí que ela se dá conta de que está passando por essa situação. Mas geralmente começa com a brincadeirinha, né? E aí muitas vezes a vítima nem percebe. E esse dano emocional pode ser praticado exemplificativamente por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Tá? Então, por exemplo, algumas condutas que poderiam configurar violência psicológica. Olha, você é louca, tá com ciúme, você é louca. Ou então, não quero que você ande com essa sua amiga, porque essa sua amiga, ela é banda voou, né? Ela é, enfim, não é muito boa para andar com você, não. Então, são questões que causam, que são violência psicológica.
psicológica, né? Fora outras, né? Da questão da ridicularização, ficar tirando ondinha, aquelas brincadeiras sem graça, aqueles termos, apelidos sem graça, horríveis, que muitas vezes acontecem dentro de um relacionamento. Então, tudo isso é violência psicológica. E aí eu trouxe aqui um fragmento de uma série, da série U, né? Que aqui a gente tem essa personagem, a Love, que ela coloca, né? Bem assim, quando ela fala pro Joe: você me manipulou de um jeito tão intenso que eu comecei a questionar todo detalhe sobre mim mesma. E é isso que acontece com a violência psicológica, né? Aquela pessoa, ela começa a moldar a mente da outra de maneira que a pessoa até muitas vezes esquece de quem é ela mesma, né? Então, isso faz com que a pessoa muitas vezes mude o seu estilo, né? O seu jeito de se vestir, as pessoas com quem ela anda, né? Então, isso acaba muitas vezes com a autoestima da mulher, né? Então, tudo isso é considerado violência psicológica, né? Então, é isso que a Love coloca aqui na sua fala. Bom, com relação ao objeto jurídico, estamos falando, né, lá da liberdade individual, que no caso é a liberdade psíquica, né, da vítima. O sujeito ativo é qualquer pessoa, mas eu chamo a atenção com relação ao sujeito passivo, porque o crime é próprio quanto ao sujeito passivo. Somente a mulher pode ser vítima, né? O tipo penal ele é bem claro quando ele traz lá no caput que a vítima é mulher. Tá bem aqui, só para a gente voltar um pouquinho para poder a gente ver a situação. Então, o que ele diz? Causar dano emocional à mulher. Então, a vítima só pode ser mulher, tá? Homem não pode ser vítima do crime de violência psicológica. Peraí, professora, quer dizer que o homem não sofre violência psicológica? Claro que ele pode sofrer violência psicológica, só que não como crime, porque a lei só criminalizou a violência psicológica praticada contra a mulher, até para poder seguir a questão da lógica da Lei Maria da Penha. Bom, condutas trata-se de tipo misto alternativo, né, como a gente viu aqui mais atrás, né, a questão de... Cadê onde é que a gente estava aqui? Causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, e causar dano emocional à mulher com o objetivo de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, são essas duas condutas, né? Então, na primeira, a gente pode ter, por exemplo, o indivíduo que não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher estudar, ela vai ter que largar os estudos, porque ela tem que se dedicar somente a ele. O caso a causar o dano emocional, né, com a finalidade de degradar ou controlar suas ações, né? Então, a mulher não pode mais ter amigos, né, principalmente amigos do sexo masculino, do gênero masculino, não pode sair sozinha, a mulher não pode vestir determinadas roupas, tudo isso é violência psicológica. Bom, aí nós temos aqui o elemento subjetivo, que é o dolo, né? Então, não temos a violência psicológica de forma culposa, tá? Então, se exige, né, que efetivamente cause um dano emocional à vítima, exige também que ela pratique, né, alguma das condutas listadas no tipo com consciência e vontade, né? Então, aquelas condutas que nós mencionamos, então é a questão de se praticar de forma dolosa pelo agente, e é um tipo misto alternativo, né? Então, mesmo que sejam praticadas mais de uma conduta, só vai realmente responder por um único crime. Com relação à consumação, é complexo isso. Por quê? Se coloca que o crime se consuma com a provocação do dano emocional à vítima, e é o que se extrai da locução causar dano emocional à vítima. Então, trata-se de um crime material que exige resultado naturalístico. A questão é como é que a gente vai dosar isso? A gente tem uma régua para medir se houve ou não houve um dano emocional à mulher? Então, sendo bem categórica, acredito que é muito difícil esse crime se consumar, né, tendo em vista que a pessoa precisa comprovar que ela sofreu um dano emocional, né, e isso é muito difícil na prática, né, às vezes pode ser que o juiz não aceite que aquela conduta que o agente praticou contra a vítima venha, né, a causar ela um dano emocional, então é muito complicado. Então, vale ressaltar que para configurar o crime não se exige a reiteração de condutas, ou seja, cuidado que esse crime não é habitual, tá? Então, se fizer uma única vez e aquilo vier a causar um dano emocional à mulher, já basta para que a gente tenha a configuração desse crime, tá? Bom, a tentativa é possível, né? Então, muito difícil de acontecer, mas, segundo a doutrina, é possível, né? Digamos que o agente praticou a conduta e isso não causou um dano emocional à mulher,
um leve desconforto, seria assim, e aí a gente teria uma tentativa desse crime. Então, eu particularmente não consigo visualizar. Bom, esse crime ele é subsidiário, né? E a subsidiariedade expressa quando ele mesmo afirma, né, que ele pode, né, no caso, se a conduta praticada puder se enquadrar, né, em um delito mais grave, não vai ser esse crime, né? Então, digamos que a violência psicológica causou na vítima o gaslighting, né? Então, a pessoa acabou entrando em depressão em razão dessas condutas que foram praticadas pelo agente. Então, não vai ser a violência psicológica, é provável que seja aí uma questão até de lesão corporal, tá? Se realmente ficar comprovado que foram as condutas praticadas pelo agente que deixou a pessoa naquela situação de depressão. Também nós temos outro caso, ó. Se o agente pratica cárcere privado contra a mulher, ele deve responder pelo delito do 148. Então, ele não deixa mais a mulher sair de casa, né? Então, um caso que aconteceu, não me recordo a cidade, não sei se foi na Bahia, mas que o indivíduo ele deixou por mais de 15 anos a mulher e os filhos presos dentro de casa, né? Então, ninguém podia sair, não podiam ter contato com o mundo exterior. Então, isso é sequestro de cárcere privado. O crime de violência psicológica vai ser absorvido pelo crime de sequestro privado e cárcere privado, até porque é um crime mais grave. Agora, se nós tivermos um crime mais leve, como é o caso da injúria, né, então a injúria é absorvida pela violência psicológica, tá? Tendo em vista que a pena do artigo 147b, ela é mais grave, né, do que a pena do crime de injúria simples. Bom, e a ação penal é pública e incondicionada. Bom, então fechamos mais uma parte aqui, né, com relação ao crime de violência psicológica. Até a próxima.